Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no YouTube, no qual hoje eu vou trazer para vocês o segredo do storytelling em 3 passos, tá? Como usar o storytelling para venda, como usar histórias para vender qualquer coisa, tá? E hoje, na aula, eu quero trazer isso aqui em 3 passos para você aplicar na sua comunicação, no seu conteúdo, nos seus stories, na sua venda, beleza? Então vamos para a aula de fato, para o que interessa, para a gente poder desenvolver esse storytelling na sua comunicação. O objetivo dessa aula, lembrando, é ensinar como utilizar a estrutura do storytelling e se tornar a comunicação de venda mais persuasiva, memorável e emocionalmente envolvente, tá? Seja em vídeos, mensagens ou chamadas para apresentações. Você já comprou algo só porque se identificou com a história de alguém? Parabéns, você foi impactado por um bom storytelling. Tá? Hoje eu vou te mostrar como usar a história para vender qualquer coisa, mesmo que você acha que não sabe contar história. Storytelling basicamente é a gente utilizar a arte de criar histórias, envolver pessoas na nossa história ou na história de alguém para poder em si vender nosso produto, nosso conteúdo, seja lá o que você esteja vendendo, tá? Então, o que é que a gente vai abordar hoje? Primeiro, o que é storytelling, por que o cérebro ama histórias, emoções e lógica, tá? Vender é gerar identificação, histórias criam conexões emocionais e frase de impacto, que é as pessoas compram com emoção e justificam com lógica, beleza? Primeiro passo é a estrutura de uma boa história de vendas, tá? Primeiro ponto é apresentar para vocês um modelo pastor, ou a jornada do herói simplificada para vendas, tá? Pastor basicamente significa problema, amplificação do problema, solução barra produto ou transformação, testemunho ou prova, oferta ou reação esperada, que é a famosa call to action, tá? Exemplo prático do método pastor aplicado à venda de um curso de inglês, por exemplo, né? Cheguei a perder uma vaga no multinacional por causa disso. Foi aí que eu descobri um método que destravava a fala em 8 semanas. Hoje trabalho remotamente com uma empresa americana. Tudo isso aqui está dentro do método pastor, tá? Então, o passo 2 é tipos de histórias que vendem, beleza? Primeiro ponto, a história do cliente, mostrando a transformação real de alguém parecido com o seu prospecto. Então, cara, se você utilizar da sua história como a história daquela pessoa que está do seu lado, vai gerar identificação, conexão, fazendo com que essa pessoa fique mais levada emocionalmente a comprar de você. Entendeu? Segundo tópico, história do fundador. No seu caso, humanize e mostre o por trás do seu negócio, o porquê por trás do seu negócio, mostra quem é você por trás. Então, cara, mostra o que é que você faz, o que é que você aplica, o que lhe gerou de resultado ter insistido nesse mercado. Eu utilizo isso muito bem no meu Instagram, tá? Terceiro ponto, história do produto, como ele foi criado, como e por que ele foi criado e qual dor ele resolveu, tá? Barra 4, história relatável do dia a dia, algo comum que conecta e serve como metáfora para oferta. Exemplo, uma vez um carro quebrou no meio da estrada e foi aí que eu percebi que vender sem estratégia é igual dirigir sem gasolina. Isso aí pode ser algo que conecte pessoas através de histórias, tá? Terceiro passo, como que a gente pode contar histórias do dia a dia nas vendas, tá? Quais os canais que a gente pode utilizar para aplicar um bom storytelling? Vídeos curtos, como por exemplo Reels, TikTok, Stories, mensagem de WhatsApp, call de venda, página de venda, pitch presencial, tá? A gente também vale lembrar que as dicas para poder criar um bom storytelling é utilizar de nomes, lugares, detalhes sensoriais, tá? Deixa claro o antes e depois. Quando a gente fala ali, só voltando em detalhes sensoriais, eu quero falar para você de um possível cenário. Se eu contar para vocês que um dia em uma tribo indígena eu fechei um contrato, vocês vão imaginar um ambiente, vocês vão imaginar um local no qual você consegue saber, caramba, lá tava chuvoso, caramba, tava um clima frio então, um mato, aquele barulhinho do bichinho do mato fazendo, então tudo aquilo ali é detalhe sensorial, tá? Também é interessante a gente deixar claro o antes e depois, porque no meio de toda a história tem, primeiro ponto de identificação, você gera identificação com aquela pessoa, você se conecta com aquela pessoa de primeiro momento, você gera uma história da construção dela, dizendo, cara, era difícil para mim, no começo foi assim, no começo foi tal, gera transformação até que eu mudei tal coisa e isso me levou a ter tal resultado, e terceiro, a transformação que aconteceu, então o depois, tá? Então vamos lá, identificação, história, transformação e depois, beleza? E também entender que não é sobre você, é a transformação que o cliente quer, tá? Não se enrole, seja conciso e impactante. Então, cara, a arte de transformar histórias em um bom pitch de venda é você contar da sua história ou de outras pessoas, fazer com que essa história gere identificação e conexão com aquele cara que está te assistindo, aquele cara que está te acompanhando, e fazer com que ele diga, caramba, eu também estou nessa situação, eu também preciso disso para poder viver do mercado, para poder, de fato, aprender. Então, esse foi o vídeo de hoje.
para você pegar um pouco mais sobre o que é storytelling, esperar um pouco mais o que é criação de roteiro para venda e aplicar no seu dia a dia. Beleza? Tamo junto, valeu, curte esse vídeo e compartilha com alguém do mercado também. Fechou? Tamo junto.